Por quê? Porque ao fazer isso, ele prejudicou o desenvolvimento da análise. Freud se recusa a ser objeto de amor de Dora y de esta forma opone resistencia, a resistencia do analista. É colocado pelo analisante na posição dos diferentes objetos de desejo. Esse é um ponto importante. O analista é colocado pelo analisante na posição em que estavam os diferentes objetos de desejo. E aqui nós vamos ter um elemento interessante para pensar qual é o lugar do analista em uma análise. O lugar do analista em uma análise é de objeto. E de objeto a ser descartado. Isso é fundamental desde o início. O psicanalista não é sujeito. O psicanalista não é sujeito. O psicanalista faz de objeto para que o sujeito apareça do lado do analisante. Então, o primeiro movimento que nós temos como objeto é esse. É sermos colocados em um lugar de objetos de desejo. E ele vai repetir isso com a gente. Ele vai repetir isso com o analista. Ele vai estabelecer a relação que tinha com a mãe. Inconscientemente, na análise, ele vai restabelecer a relação que tinha com o pai. Inconscientemente, na análise. Ele vai nos colocar em um objeto que ele amava e perdeu outra vez. E vai dirigir, vai endereçar ao analista a demanda de amor que ele fazia para aquele objeto. As mais diversas formas da psicanálise consideram com Freud que não há análise sem transferência. Porém, divergem nos modos de compreender o fenômeno e o manejo deste vínculo afetivo na clínica. Então, podemos dizer que as mais variadas formas de clínica e de encaminhamento analítico concordam de que é preciso haver um vínculo afetivo. É preciso estabelecer uma relação de afeto. Freud vai chamar e Lacan vai chamar isso de transferência. A divergência que vai haver no campo mais amplo da psicanálise é que vamos ver de que se trata esse vínculo. Para nos aproximar da transferência, visitaremos alguns textos clássicos que nos convidam à compreensão até um certo ponto. Vamos lá. En Estudos sobre Histeria, texto clássico que todo psicanalista en formación precisa ler, que es Estudos sobre Histeria. En Estudos sobre Histeria y a interpretación dos sonhos, Freud entende a transferencia como un deslocamento libidinal en el registro das representações psíquicas. A transferência é um deslocamento libidinal no registro das representações psíquicas. ¿Qué significa esto? Que o paciente ou a paciente deslocam a energia libidinal de um objeto para o médico, diria Freud, para o analista. E isso que é interessante, que pode produzir um efeito bastante importante, o de fazer esquecer o paciente de seus próprios sintomas e achar que se curou. Por quê? Porque encontrou um objeto para onde endereçar
sua carga libidinal. Agora, isso, não sabemos bem, não é análise. Isso é relação de dependência. Isso é estabelecer um vínculo no qual eu vou depender de aquele sujeito a vida inteira. Mas já vamos avançar nisso. Em estudos sobre histeria, podemos nos referir ao caso de Anna O. Berta Pappenheim, relatado por Joseph Breuer. Alguns anos mais tarde, temos o caso Dora, Ida Bauer, onde Freud relata a experiência negativa da transferência. E o problemão que Freud tem nessa análise justamente por uma resistência dele. A resistência não estava do lado do paciente, estava do lado do analista. Lacan vai nos mostrar como Freud entra na armadilha mais de 2 vezes com suas pacientes. Por isso que ele depois vai dizer que a resistência à psicanálise não é do paciente, é do analista. Freud se recusa a ser objeto de amor de Dora. E é aí que ele erra. Às vezes diz que não tem erro em psicanálise. Tem sim. Aí ele errou. Não, está equivocado. Não era para fazer isso. Por quê? Porque ao fazer isso, ele prejudicou o desenvolvimento da análise. Freud se recusa a ser objeto de amor de Dora e desta forma opõe resistência, a resistência do analista. Olá, meu nome é Daniel Omar Pérez. O que você acabou de assistir é um fragmento de uma exposição que eu fiz em uma série de encontros acerca dos conceitos fundamentais da psicanálise. Assim como este, você poderá encontrar outros temas no canal de YouTube ou no site do ESPI. Aproveite para se inscrever no canal e para poder receber notificações.